Olá, amigos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que prazer ter você aqui comigo mais uma vez no canal do Zé Luiz. Seja bem-vindo. Esse canal é para você que é amante da palavra de Deus, você quer esse conhecimento, você quer entender a palavra de uma forma simples, de uma forma direta, objetiva, você quer entender de uma forma prática, né? Então, eu digo para você que você está no canal certo. Se você gostar do conteúdo que nós vamos apresentar para você, pense em se inscrever, né? E dá aquela curtida, né? Compartilha com seus amigos, comenta alguma coisa. A gente sabe que o algoritmo do YouTube ele é um tanto quanto diferenciado, né? Então, se você não curte, se você não se inscreve, ele não recomenda, né, esse vídeo para outras pessoas. Então eu quero que você, se você, né, no caso gostar, compartilhe, né, passe para os seus amigos, para a sua família, que a gente está numa caminhada de entender o Salmo, né, o livro de Salmos, e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 2. O Salmo 2, que é um salmo messiânico, é um salmo que Davi compôs e que ele geralmente era entoado na coroação dos reis, né? É um salmo muito importante, então nós vamos lê-lo e eu quero também te convidar a ficar até o final do vídeo, porque em tudo que nós temos feito, no final, temos orado, temos falado com o Senhor para que Ele envie, né, as nossas vidas, a sua presença, a sua compreensão, oramos para que Ele seja conosco, tá bom? Então, se você agora tem uma Bíblia em mãos, um aplicativo que quiser abrir, abra no livro de Salmos, no capítulo 2. Vamos à leitura da palavra, vamos à compreensão. Diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Desde que esse mundo é mundo, as pessoas, os povos da terra, eles se levantam contra o reinado do Senhor, sobre o seu domínio. A gente acha, né, a gente pensa que nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão distantes de Deus e fazendo coisas erradas e se rebelando contra Ele. De fato, né, as pessoas estão fazendo muitas coisas erradas, muitas coisas terríveis. A gente vê que pessoas, em nome da liberdade, elas realmente tentam ferir o Senhor, ferir seus princípios, como diz aqui o Salmo 2, quebrar as suas algemas, dá uma sensação de prisão, né? Dá uma sensação de que estamos presos. Mas, na verdade, nós nos sujeitamos à lei do Senhor e à sua palavra por amor, é uma sujeição por amor. E as pessoas não entendem que todo não de Deus, você já percebeu como as pessoas são terríveis em relação a ouvir um não? Parece aquela criança mimada, né? Todo não de Deus é para o nosso bem. Porque por todo trás de um não, de uma proibição, existe aquele sim. Entende? Sabe quando você diz para o seu filho, não faça isso. Não faça isso. E ele quer ser disruptivo, sabe? Ele quer mostrar que ele sabe andar com as próprias pernas, e ele vai lá, faz aquilo que você disse para ele não fazer, e ele quebra a cara. Então, você disse aquele não, não porque você não o amava, pelo contrário, esse não que você disse foi por amor. Você negou algo para ele ou disse para ele não fazer algo porque você o ama e você sabe que aquilo não daria certo.
Deus sabe que certas coisas que fazemos, elas não vão dar certo. Ele conhece o meu futuro, ele sabe o seu futuro, então ele deixou a sua palavra. E muitas vezes rompemos com a vontade dele por rebeldia, sabe? Você fala assim: "Não, vai dar certo, eu vou fazer desse jeito". Você rompe, você quer quebrar as algemas e a gente acaba se dando mal. Quem nunca achou que estava fazendo uma coisa que daria certo e deu errado, porque quando você viu, você feriu princípios, entende? Você andou distante da palavra, poxa, que bola fora, deu errado, não deu certo. Os reis da terra, né, falando sobre autoridades, né, falando sobre pessoas que têm o poder nas mãos, quantas são as vezes que elas tentam se achar maiores do que Deus, né? A gente vive uma época, agora sim, sempre houve, né? Mas a gente vive uma época que, infelizmente, autoridades, pessoas que deveriam estar a favor do povo, elas estão com o ego inflado, né? Querendo aparecer, querendo, infelizmente, estarem sobre a lei. Que situação, né? Mas vamos continuar lendo a palavra. Diz assim: rompamos com seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Agora, olha o comportamento do Senhor em relação a isso. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Um riso de chacota, né? Porque Deus sabe que vai dar errado. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Vai dar errado. Não tem como andarmos sem ser nos caminhos de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o caminho. Quando lemos a palavra, entendemos que a direção para os nossos passos está nele. Então vamos continuar entendendo. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, e sobre o meu santo monte Sião proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui fala de um reinado diferente. O reinado do ungido, o reinado do Filho de Deus, o reinado do Senhor Jesus, né? Nós vivemos, sim, sobre regras, temos que obedecer a leis, temos regras, mas também estamos sobre o domínio de uma regra, de uma lei espiritual, que é a palavra de Deus. E quando nós permitimos que Jesus ele seja autoridade sobre a nossa vida, sabe, quando a gente não quer romper os laços, quebrar as algemas, nós temos, sabe, esse prazer de que ele seja nosso rei. Jesus, governa. Eu não sei fazer sozinho. As minhas leis não funcionam. Eu quero que o Senhor tenha domínio, que o Senhor reine sobre mim. Amado, ele é um rei justo, ele é um rei santo, ele é um rei perfeito. O reinado dele dá certo. Vamos continuar. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Nós somos essa herança de Jesus, o Senhor nos entregou como herança, nós somos o povo de Jesus, o povo que Deus entregou, sabe, como herança, como recompensa nas mãos do nosso Senhor Jesus. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará, como um vaso de olheiro, mostrando
a autoridade do nosso Senhor sobre aqueles que querem, de alguma maneira, se revoltar contra ele, se revoltar contra a sua palavra. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Sejam prudentes e se deixem advertir. Tão difícil, né? Você reconhecer seus erros. Tão difícil quando a gente é confrontado pela palavra de Deus e, sabe, mudar, ser diferente. Eu sei que é complicado, né? Tem hora que você vê Deus falando ao seu coração, ele vindo com aquela direção, mas é uma direção que está totalmente contra aquilo que você imaginava, aquilo que você pensava. Gente, ouve, ouve, vamos ouvir, porque com certeza vai dar certo. Se nós estamos sobre o reinado do ungido, se nós estamos sobre o reinado dele, ele é perfeito. Ele é perfeito, vai dar certo. Está escrito ainda assim: servi ao Senhor e com tremor alegrai-vos nele. Perdão, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Agora, nós vamos ler até o título desse vídeo, e é onde eu queria me deter um pouco mais, né? Porque a palavra de Deus é tão agradável que esse versículo me pulou aos olhos quando eu estava lendo o Salmo 2. Ele me saltou aos olhos. E eu quero deixar para você uma compreensão, né, que o Espírito Santo nos deu a respeito desse versículo. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurado todos, felizes todos, os que nele se refugiam. Felizes aqueles que se encontram debaixo do seu abrigo, felizes são aqueles que estão sobre sua proteção, né? Você quer ser feliz? Busque refúgio nas coisas do Senhor. Mas aqui está, beijai o filho com letra maiúscula, então, se referindo a Jesus, por quê? Beijar o filho. Vamos lá. No passado, muitas pessoas, né, que se aproximavam do rei e o rei assim permitisse, o rei estendia a mão e o rei permitia que essa pessoa beijasse a sua mão, ou beijasse os seus pés, ou beijasse a orla das suas vestes. Era um sinal de reverência, era um sinal de cumprimento, né? Era um sinal de aprovação do rei. Quando nós lemos a palavra, nós vemos que Jesus ele foi beijado. Eu não sei se você se recorda. Judas, ele, quando traiu o Senhor Jesus, lá no Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras, Jesus estava orando em agonia, ele sabia o que estava por vir, e Judas ele fez um trato, né? Ele foi lá, vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas. Se você não sabe, isso é muito significativo, porque 30 moedas era o preço pago pelo resgate de um escravo. Então isso é muito forte. Jesus foi vendido pelo valor de um escravo, entende? Mas quando Judas ele foi até Jesus, os soldados não sabiam como identificá-lo. Estava escuro, escuro. Jesus se vestia como qualquer outro discípulo. Então, como os soldados iriam saber quem era Jesus ali, em meio a outros? Então Judas ele disse: olha, eu vou beijá-lo. Aquele a quem eu beijar, esse é ele. Então, quando Judas chegou, deu um beijo no rosto de Jesus. Por que Jesus se deixou beijar? E ainda mais pelo traidor. Mas veja você que o beijo, ele era muito significativo.
ele representava que aquela pessoa que estava beijando e se deixava beijar, havia ali uma relação, havia ali uma intimidade, uma intimidade. Jesus ele quer reinar na sua vida, mas não por uma imposição. Nós vimos agora, nós acabamos de ler, que dá ruim, que não andar sobre o seu reinado e sobre o seu comando não dá certo. Mas mesmo assim, ele não te obriga, ele não te impõe. Ele quer que você, ele quer que ele quer que nós nos sujeitemos a ele por amor, por uma relação íntima, por um contato profundo. Ele quer que nós saiamos das águas rasas, sabe? Eu, antes de começar esse vídeo, me veio à mente, eu não sei se você tem essa prática, ou se você já viu alguém com essa prática, sabe? A palavra, ela tá lá, na casa de algumas pessoas, mas só tomando pó. Aberta geralmente no livro de Salmos, o Salmo 91, Salmo 23, mas ela tá ali aparentemente na casa de algumas pessoas, tá? Não são todas, não é via de regra, para tudo há sua exceção. Mas na casa de muitas pessoas, ela tá ali como um amuleto de sorte. E não como, sabe, uma diretriz. Ela tá ali como um amuleto de sorte. Olha, na minha casa, praga nenhuma chegará, não vai chegar praga nenhuma na minha tenda. Aqui na minha casa o Senhor é o meu pastor. E só, não há relação, sabe? O Senhor te chama por uma relação com Ele, o Senhor te chama por uma entrega, o Senhor te chama por uma sujeição por amor, Ele não quer que você fique relutando contra Ele, porque todas as vezes que relutamos contra Ele, na verdade, só nos ferimos, só nos machucamos, e Ele se entristece com o nosso sofrimento. Talvez você tenha sido chamado, você tenha sentido esse toque para se sujeitar a Ele, para se render a Ele. E você tem sentido muita dificuldade de beijar o filho, sabe? De ter relação com Ele. Você não quer, sabe, desromper com aquela religião, com aquele dogma, com aquela doutrina que você acreditou por tanto tempo está certa. Mas, amado, quebra a algema daquele reinado, quebra a algema do reinado do pecado, quebra a algema do reinado, sabe, do orgulho, e se sujeite a esse rei, porque não é vergonha nenhuma você se sujeitar a esse rei que entregou a vida por você na cruz do Calvário, que sofreu, que padeceu por te amar e te chama para um relacionamento. Veja que coisa maravilhosa. Ele não te chama para um relacionamento distante, ele está pedindo um beijo. Beijai o filho. Ele não quer que você tenha um relacionamento frio, aonde ele está no céu, tão alto, tão distante, que ele é inalcançável. Não. Ele te chama para essa relação amorosa, para essa relação paternal, aonde ele quer ser seu pai. Sabe, pai? Talvez você nunca teve um pai, você não sabe o que é isso. Ou talvez você teve um pai, mas não dentro desse parâmetro, sabe? Aquele pai amoroso que te quer, que te ama, que quer, sabe, fazer de você um filho querido. O pai sempre está de braços abertos, te esperando. Então eu quero fazer uma oração nesse momento para que todos nós possamos beijar o filho, ter essa relação, sabe? Se ele se deixou ser beijado por um traidor, por aquele que foi, né, o estopim para que a sua vida fosse levada ao madeiro, com certeza ele vai ser deixado beijar por mim e por você. Vamos orar? Se você puder, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você não puder, não tem problema. Acompanhe essa oração. Senhor Jesus,
Ah, quão linda é a sua palavra! E esse Salmo 2, esse salmo messiânico que aponta para o Senhor, é maravilhoso. Tantas palavras, os reis se levantam contra ti, tantas coisas, sabe, Pai? Mas o Senhor sabe disso. Quando eu comecei a ler esse salmo, essa passagem, esse versículo me saltou aos olhos: beijai o filho. O Senhor nos chama para uma relação íntima, para uma relação pessoal, verdadeira. Ah, meu Senhor, o Senhor não quer ver o nosso coração tão distante, tão afastado. O Senhor não quer ver, meu Deus, a nossa relação contigo, sabe, aquela relação fria, aquela relação como simplesmente, meu Deus, uma relação onde pedimos e esperamos receber algo. Não, o Senhor quer, meu Deus, um contato. O Senhor quer, meu Deus, que haja carinho, que haja amor, que as palavras não sejam frias, que a devoção não seja imposta, mas que a devoção seja por amor, por entrega. Ah, meu Deus, se alguém aqui, neste momento, nesse ambiente de oração, que estava com tanta dificuldade de se aproximar do Senhor, ela está sofrendo. Pai, as coisas não estão dando certo, mas ela estava com dificuldade porque ela aprendeu de um jeito, ela aprendeu de uma forma. Sabe, meu Deus, é tão difícil quebrar o laço, meu Deus, com aquela ideia que foi implantada na nossa cabeça desde pequenininho. Tem gente, Espírito Santo, que montou dentro da cabeça dela todo um jeito de viver, toda uma forma de viver, e ela não se sente, meu Deus, sabe, com coragem e com capacidade de romper com essas ideias, com essas doutrinas que colocaram na cabeça dela ou que ela mesma foi bordando, foi Espírito Santo tecendo na mente dela. Vem, Jesus, vem. Ó, meu Senhor Jesus, nós queremos nos submeter ao seu reinado, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Nesse momento de oração, se há alguém entre nós que nesse momento diz assim: eu aceito Jesus, eu quero Jesus, porque se um traidor pôde ter relação com ele, será que eu não vou ter? Ah, meu Pai, se alguém aqui que abre o seu coração e diz sim para o Senhor, diz sim, meu Deus, entra nela, entra no coração dela, habita nela, porque o Senhor, meu Deus, se esvaziou da sua glória de uma forma tão forte, tão grandiosa, que o Senhor se permite, meu Pai, se permitiu vir à terra, Jesus, andar entre nós, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou e nos deixou um presente tão lindo, o Consolador, que é tão grande, mas tão grande, que se diminui para caber dentro de nós. Louvado seja teu nome. Que essa pessoa que nesse momento abre seu coração para o teu amor, sinta esse calor, essa presença. Senhor, e se ela também não sentiu nada, não importa. O que importa é que ela quer beijar o filho, ela quer ter relação contigo e a partir de hoje ela o terá. Você que crê, você que concorda com essa oração, diga amém e graças a Deus. Pois bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, de mais um momento de compartilhar da palavra. Nós estamos nessa jornada falando sobre salmos. Se você curtiu esse vídeo, por favor, dá aquele joinha, se inscreve no canal, porque o canal vai ser dessa forma sempre, falando da palavra de uma maneira bem simples, falando de uma palavra com amor, falando da palavra de uma forma que ela não se torne, sabe, inalcançável, tá bom? Deus abençoe a todos
e até a próxima.